Bem-vindos a uma fascinante viagem através do tempo e do espaço. Hoje vamos desvendar os mistérios mais profundos da antiga civilização suméria e seus enigmáticos deuses, os Anunnaki. Desde a descoberta de uma tumba misteriosa no coração da selva amazônica até as lendas do rei Gilgamesh e da cidade de Uruk, vamos explorar como essas histórias milenares nos conectam com nosso passado e possivelmente com civilizações avançadas. Primeiro, a descoberta da tumba Anunnaki. Imaginem, no fundo da selva amazônica, um grupo de arqueólogos fazendo uma descoberta arrepiante, uma tumba. Mas essa não é uma tumba qualquer. Acredita-se que seja o lugar de descanso final do último rei Anunnaki. Essa descoberta não apenas abalou a comunidade arqueológica, mas também despertou medos ancestrais em aqueles que a encontraram. Os Anunnaki, segundo os antigos sumérios, eram conhecidos como o povo do céu. Diziam que eram deuses, mas sua verdadeira identidade e origem têm sido debatidas há séculos. A tumba recém-descoberta continha mais do que simples ossos, havia segredos aterradores que aqueles que a encontraram estão cheios de medo. Ao nos aprofundarmos nesta história, é crucial entender quem eram os Anunnaki e por que essa descoberta causou alvoroço. Os Anunnaki mencionados em textos sumérios antigos eram deidades que supostamente desceram do céu para governar a Terra. Seu legado inclui avanços tecnológicos e conhecimentos fora do alcance da humanidade daquela época. Esse redescobrimento de uma tecnologia perdida sugere que há muito mais em nossa história do que nos contaram. Seu legado inclui avanços tecnológicos e conhecimentos que pareciam estar fora do alcance da humanidade daquela época. Essa redescoberta de uma tecnologia perdida sugere que há muito mais em nossa história do que nos contaram. A tumba, adornada com símbolos e artefatos, nos fala de um passado glorioso e misterioso. Dentro dela foram encontradas ferramentas avançadas e conhecimentos astronômicos que desafiam nossa compreensão atual. Essas descobertas sugerem que os Anunnaki poderiam ter possuído tecnologias que vão além da nossa compreensão moderna. Quem eram os Anunnaki? Deuses, extraterrestre ou uma civilização avançada? Relatos antigos falam de sua influência na história humana. Arqueólogos tentam desvendar segredos. A tumba tinha. Relatos antigos falam-nos da sua influência na história humana, e os arqueólogos estão agora a tentar desvendar esses segredos. A tumba não continha apenas ossos e artefatos, também havia inscrições e tablilas que falavam sobre a vida e as façanhas do último rei, Anunnaki. Esses textos antigos narram histórias de deuses e governantes, misturando fatos históricos com mitos e lendas. A figura do rei Anunnaki surge como um personagem envolto em mistério e reverência. Número 2. O legado da Igreja. O legado de Uruk e do rei Gilgamesh, uma das cidades-estado mais destacadas da antiga Suméria, se ergue como um testemunho da engenhosidade e grandeza da civilização mesopotâmica. Situada ao longo do rio Eufrates, no que hoje é o rio Euclides, a cidade de Euclides é a cidade mais importante da história. É o Iraque. Uruk foi mais do que uma simples cidade. Foi um centro de cultura, comércio e inovação. Seu desenvolvimento não só marcou o início da urbanização na antiga Mesopotâmia, mas também deixou um legado duradouro que continuamos admirando até hoje. Imaginemos um centro urbano agitado, cheio dos sons de mercados movimentados, a vista impressionante de enormes templos e a lendária muralha de Uruk, que se diz que foi construída pelo próprio Gilgamesh. O planejamento urbano da cidade, baseado em linhas retas e formas precisas, mostra uma organização e um conhecimento arquitetônico avançados para sua época. O rei Gilgamesh, uma figura histórica e lendária, governou Uruk durante o período dinástico inicial, por volta do ano 2700 a.C. Sua vida e reinado se tornaram matéria de lenda, narrada através de epopeias que misturam fatos históricos com mitos. A.C. Sua vida e reinado se tornaram matéria de lenda, narrada através de epopeias que misturam fatos históricos com mitos. A história de Gilgamesh, contada repetidamente, capturou a imaginação de gerações, tornando um dos heróis mais emblemáticos da antiguidade. Gilgamesh não era um rei comum e qualquer. Era considerado quase um deus,
uma figura cujas façanhas e aventuras foram narradas na Epopeia de Gilgamesh, um dos textos literários mais antigos do mundo. Sua busca pela imortalidade, seus confrontos com deuses e monstros, e sua profunda amizade com Enkidu, uma figura criada pelos deuses para equilibrar sua arrogância. São temas que ainda ressoam na literatura e no pensamento contemporâneo. A muralha de Uruk, construída sob seu reinado, não só serviu como defesa contra invasores, mas também simbolizou a grandeza e a força da cidade. Gilgamesh, como líder, foi responsável por numerosos projetos de construção que transformaram Uruk em uma das cidades mais impressionantes de seu tempo. Seu governo levou à criação de infraestruturas, que facilitaram o comércio, a religião e a vida cotidiana. Uruk também foi um importante centro de devoção religiosa, especialmente para a deusa Inanna, uma das principais divindades sumérias. Os templos dedicados a Inanna eram centros de atividade religiosa e cultural, e sua adoração refletia a importância da religião na vida dos habitantes de Uruk. A história de Gilgamesh e Uruk nos mostra uma civilização que não só sobreviveu, mas também prosperou. Os avanços tecnológicos e arquitetônicos de Uruk, sua organização social e sua devoção religiosa são testemunhos de uma sociedade avançada e complexa. A influência de Gilgamesh, tanto histórica quanto lendária, continua sendo um tema de estudo e admiração. Número 3. A busca pela imortalidade na Epopeia de Gilgamesh. A Epopeia de Gilgamesh, uma das obras literárias mais antigas e significativas da humanidade, nos conta a extraordinária vida do rei de Uruk e sua busca desesperada pela imortalidade. Este relato, gravado em tábuas de argila em escribá, a história da escrita cuneiforme é uma mistura fascinante de mitologia, história e filosofia que nos oferece uma janela para as crenças e valores da antiga Mesopotâmia. A narrativa começa com Gilgamesh, arrogante. Enkidu é criado para equilibrá-lo, um verdadeiro arrogante, cuja força e valentia eram lendárias. No entanto, seu comportamento tirânico provoca a intervenção dos deuses, que criam Enkidu, um homem selvagem destinado a equilibrar a arrogância de Gilgamesh. A amizade entre Gilgamesh e Enkidu se torna o eixo central da epopeia, mostrando como essa relação transforma profundamente os dois personagens. A morte de Enkidu, uma tragédia devastadora para Gilgamesh, desencadeia uma crise existencial no rei. Confrontado com a mortalidade e a dor de perder seu amigo, Gilgamesh embarca em uma busca desesperada para encontrar a imortalidade. Essa busca o leva por aventuras perigosas e encontros com figuras míticas, cada uma das quais lhe oferece lições sobre a vida, a morte e o significado da existência. A busca pela imortalidade de Gilgamesh culmina em seu retorno a Uruk, onde ele finalmente compreende que seu verdadeiro legado reside na grandeza de sua cidade e nas memórias de suas façanhas. Essa realização lhe permite aceitar sua mortalidade e encontrar a paz, sabendo que contribuiu significativamente para a prosperidade e a história de Uruk. Número 4. A influência dos deuses na vida de Gilgamesh. A antiga Mesopotâmia, com sua rica mitologia e crenças religiosas, nos apresenta um mundo onde os deuses desempenham um papel crucial na vida dos humanos. Na epopeia de Gilgamesh, essa interação divina é evidente e profunda, mostrando como as divindades influenciavam os destinos dos heróis e das pessoas comuns igualmente. Os deuses não eram apenas figuras distantes, mas participavam ativamente dos eventos cotidianos, moldando o curso da história e as vidas individuais. Shamash, o deus do sol, é uma figura proeminente na epopeia, oferecendo orientação e apoio constante a Gilgamesh. Sua intervenção é crucial em várias ocasiões, como quando aconselha Gilgamesh sobre como derrotar um baba. A relação entre Gilgamesh e Shamash é um exemplo da interação próxima entre deuses e humanos, onde os deuses atuam como mentores e protetores. A deusa Ishtar, com seu amor não correspondido por Gilgamesh, adiciona uma dimensão complexa à interação entre deuses e humanos.
Quando Gilgame rejeita suas investidas, Ishtar envia o touro celestial para punir Uruk, causando caos e destruição. Este evento mostra que os deuses podem ser benevolentes ou vingativos. Os Anunnaki, deuses da mitologia suméria e acádia, refletem a crença na conexão entre eventos cósmicos e ações divinas. Os Anunnaki, um grupo de deuses frequentemente mencionados na mitologia suméria e acádia, têm um status especial e um papel significativo na epopeia. Esses deuses associados a corpos celestes refletem a crença na profunda conexão entre os eventos cósmicos e as ações divinas. A influência dos Anunnaki na vida humana e nos grandes eventos da história mesopotâmica mostra como as sociedades antigas viam os deuses como controladores de seu destino. Número 5. A conexão entre Nibiru e os Anunnaki. A teoria de Nibiru e sua conexão com os Anunnaki é uma das mais intrigantes e controversas na história da arqueologia e da mitologia. Segundo essa teoria, Nibiru é um planeta errante que entra no nosso sistema solar a cada 3.600 anos, causando caos devido à sua forte gravidade. Essa teoria foi popularizada por Zecharia Sitchin em seu livro O 12º Planeta, onde ele sugere que os antigos sumérios tinham conhecimento desse planeta e de seus habitantes. Os Anunnaki. Sitchin argumenta que os Anunnaki chegaram à Terra há aproximadamente 450.000 anos, não apenas como visitantes, mas como seres avançados que modificaram geneticamente os primeiros humanos para que os ajudassem em suas operações de extração de ouro, cruciais para a sobrevivência do seu planeta natal. Segundo Sitchin, os antigos textos sumérios escritos em tábuas de argila descrevem os Anunnaki e sua relação com Nibiru, sugerindo que esses seres compartilharam conhecimentos astronômicos avançados com os sumérios. A teoria de Nibiru capturou a imaginação de muitos, embora falte respaldo científico. A ideia de um planeta errante que influencia a Terra tem sido objeto de especulação e teorias da conspiração, especialmente na era moderna, onde se mistura com rumores e mitos na internet. A NASA e outras organizações científicas refutaram a existência de Nibiru, afirmando que não há provas de um planeta com uma órbita tão incomum e perigosa. Apesar da falta de evidências científicas, a teoria de Nibiru levanta perguntas interessantes sobre a possibilidade de conhecimentos avançados nas civilizações antigas. Os sumérios, com seu conhecimento avançado de astronomia, poderiam ter feito observações e teorias que ainda não compreendemos completamente. A conexão entre os Anunnaki e Nibiru, embora especulativa, oferece uma perspectiva fascinante sobre como os antigos poderiam ter interpretado e documentado eventos astronômicos significativos. Número 6. A interpretação moderna das antigas lendas. Na era moderna, as antigas lendas e mitos encontraram novas interpretações e significados. A fascinação pelos Anunnaki e seu suposto planeta Nibiru não se limita apenas a teorias da conspiração e especulação, mas também influenciou a cultura popular, a ficção científica e a pesquisa acadêmica. Essas histórias que perduraram por milênios continuam inspirando e provocando debates sobre a natureza do nosso passado e as possibilidades do nosso futuro. Um dos aspectos mais intrigantes dessas lendas é como elas foram reinterpretadas à luz dos avanços científicos e tecnológicos. A ideia de que os Anunnaki eram seres extraterrestres avançados que visitaram a Terra e deixaram um legado de conhecimento e tecnologia foi popularizada em livros, filmes e séries de televisão. Essa narrativa não só captura a imaginação do público, mas também levanta perguntas sobre a possibilidade de vida extraterrestre e sua influência na evolução humana. A busca por respostas nas estrelas e a exploração do cosmos têm sido impulsionadas pela curiosidade e pelo desejo de entender nosso lugar no universo. As histórias dos Anunnaki oferecem uma visão de um passado onde os humanos interagiam com seres de outros mundos, sugerindo que nossa história é parte de um drama cósmico mais amplo. A influência dessas lendas na cultura popular é evidente na crescente popularidade da ficção científica que explora temas de astronautas antigos e civilizações perdidas.
Séries como Ancien, Alien e filmes como Prometheus popularizaram a ideia de que os humanos podem ter sido influenciados por visitantes extraterrestres em tempos antigos. Essas narrativas não só entretêm, mas também provocam reflexão sobre a possibilidade de que nossas crenças e mitos antigos possam conter verdades ocultas sobre nossa origem. No campo acadêmico, a reinterpretação das lendas antigas levou a novas teorias e debates sobre a história da humanidade. Os arqueólogos e historiadores continuam explorando e analisando textos antigos, buscando evidências que possam lançar luz sobre as verdadeiras intenções e conhecimentos das civilizações antigas. A ideia de que os sumérios tinham um conhecimento avançado do cosmos e que esse conhecimento pode ter sido influenciado por seres de outro mundo continua sendo um tema de pesquisa e especulação. Número 7. A tecnologia perdida dos Anunnaki. Um dos aspectos mais intrigantes da história dos Anunnaki é a sugestão de que eles possuíam tecnologia avançada que superava em muito das civilizações contemporâneas. Os relatos antigos e as descobertas arqueológicas levaram alguns pesquisadores a especular sobre a natureza desses avanços tecnológicos e seu impacto na humanidade. As tábuas sumérias, com suas descrições detalhadas dos Anunnaki, mencionam ferramentas e dispositivos que parecem anacrônicos para a época. Alguns acreditam que essas referências poderiam indicar a existência de máquinas avançadas, conhecimentos astronômicos precisos e habilidades em engenharia que ainda não compreendemos completamente. Por exemplo, há descrições de naves voadoras e armas de energia que se assemelham a conceitos modernos de tecnologia avançada. A hipótese de que os Anunnaki tinham acesso a uma tecnologia superior é reforçada por algumas descobertas arqueológicas surpreendentes. Por exemplo, em vários locais da Mesopotâmia foram encontrados objetos e estruturas que desafiam a explicação convencional. Estes incluem peças de máquinas e construções antigas que demonstram conhecimentos avançados de matemática e física. A precisão com que algumas dessas estruturas foram construídas sugere o uso de técnicas que ainda não conseguimos decifrar. Além disso, alguns pesquisadores apontam que os Anunnaki podem ter influenciado outras civilizações antigas, por meio da transferência de conhecimentos tecnológicos. A semelhança entre certas tecnologias e estruturas em diferentes partes do mundo antigo, desde as pirâmides do Egito até as ruínas da América Central, levou à teoria de que houve uma difusão de conhecimentos avançados que se originaram com os Anunnaki. A ideia de que os Anunnaki possuíam tecnologia avançada sugere que visitaram a Terra na antiga Mesopotâmia, facilitando avanços tecnológicos. Essas teorias sugerem que os Anunnaki eram seres extraterrestres que visitaram a Terra e compartilharam sua tecnologia com os humanos primitivos. Segundo essa hipótese, os avanços tecnológicos e culturais na antiga Mesopotâmia e em outras regiões poderiam ter sido facilitados por esses visitantes de outro mundo. Embora essas teorias sejam fascinantes, também são altamente especulativas e carecem de provas conclusivas. A maioria dos acadêmicos e cientistas se mantém cética e aponta a falta de evidências tangíveis para apoiar a ideia de uma tecnologia avançada dos Anunnaki. No entanto, a busca por respostas continua. E as novas descobertas arqueológicas podem fornecer mais pistas sobre essa intrigante possibilidade. Número 8. Os Anunnaki na cultura popular. Ao longo dos anos, os Anunnaki capturaram a imaginação de escritores, cineastas e artistas, se tornando um elemento recorrente na cultura popular. Desde livros e filmes até videogames e programas de televisão, os Anunnaki foram representados de diversas maneiras, refletindo nosso interesse contínuo por esses seres misteriosos. A literatura teve um papel crucial em popularizar a história dos Anunnaki. Autores como Zecharia Sitchin foram fundamentais em levar as teorias sobre os Anunnaki e Nibiru ao público em geral. Sua série de livros, As Crônicas da Terra, levanta a ideia de que os Anunnaki eram seres extraterrestres que vieram à Terra em busca de recursos e, no processo, criaram e guiaram a humanidade.
Essas ideias, embora controversas, ressoaram com muitas pessoas e inspiraram outros escritores a explorar temas semelhantes. No cinema e na televisão, os Anunnaki foram apresentados em uma variedade de contextos. Séries como Ancient Aliens ajudaram a popularizar a teoria dos antigos astronautas, sugerindo que os Anunnaki desempenharam um papel vital na formação das primeiras civilizações humanas. Filmes como Prometheus, de Ridley Scott, embora não mencionem explicitamente os Anunnaki, exploram temas de criação e antigos seres extraterrestres que influenciam a evolução humana, refletindo ideias semelhantes. Os videogames também adotaram a narrativa dos Anunnaki, usando esses mitos para criar mundos ricos e complexos. Jogos como Assassin's Creed e Tomb Raider incorporaram elementos da mitologia suméria e as teorias dos Anunnaki em suas histórias, permitindo que os jogadores explorem e descubram esses mistérios antigos de forma interativa. A música e as artes visuais também não ficaram para trás na exploração desses temas. Bandas de rock e metal compuseram músicas inspiradas nos Anunnaki e sua suposta influência na humanidade. Artistas visuais criaram obras que representam esses deuses antigos e suas histórias, fundindo elementos da mitologia suméria com interpretações modernas. A popularidade dos Anunnaki na cultura popular reflete um desejo profundo de entender nossa origem e nosso lugar no universo. Essas histórias e representações nos permitem explorar possibilidades que vão além do que conhecemos, desafiando nossas crenças e expandindo nossa imaginação. Número 9. A influência da epopeia de Gilgamesh na literatura moderna. A epopeia de Gilgamesh, uma das primeiras obras literárias conhecidas, teve uma profunda influência na literatura moderna. Esse relato antigo, com seus temas universais de amizade, aventura, mortalidade e busca de significado, ressoou ao longo dos séculos e inspirou inúmeros escritores e poetas. A narrativa da epopeia de Gilgamesh, com sua combinação de prosa e poesia, serviu como modelo para muitas obras literárias posteriores. Os temas da busca pela imortalidade e a aceitação da morte foram explorados por autores como Jorge Luís Borges, que em seu conto Imortal retoma a ideia da busca interminável pela vida eterna e suas implicações filosóficas e existenciais. O impacto da epopeia de Gilgamesh também pode ser visto na obra de J.R.R. Tolkien. A amizade profunda entre Gilgamesh e Enkidu foi comparada com a relação entre Frodo e Sam no Senhor dos Anéis. Ambos duos enfrentam desafios insuperáveis juntos, e sua relação é fundamental para o desenvolvimento da história e dos personagens. A figura de Gilgamesh como um herói trágico que busca respostas para perguntas existenciais influenciou a criação de muitos personagens literários complexos. Por exemplo, na obra de Herman Melville, Moby Dick, o capitão Ahab reflete aspectos de Gilgamesh em sua obsessiva busca pela baleia branca, uma busca que o consome e o leva à destruição. Na literatura contemporânea, autores como Margaret Atwood exploraram os mitos e lendas da antiguidade para comentar sobre temas modernos. Na sua novela Oryx and Crake, Atwood faz referências aos mitos antigos para abordar questões de biotecnologia, ética e o futuro da humanidade, refletindo a influência duradoura de histórias como a de Gilgamesh. A epopeia de Gilgamesh não só influenciou a narrativa, mas também a poesia. Poetas como Rainer Maria Rilke encontraram inspiração na profunda melancolia e no lirismo da epopeia. Rilke, em sua obra As Elegias de Duino, explora temas de mortalidade e transcendência, ressoando com as reflexões de Gilgamesh sobre a vida e a morte. Número 10. A arqueologia e as descobertas recentes relacionadas aos Anunnaki. A arqueologia teve um papel crucial na nossa compreensão dos Anunnaki e da antiga civilização suméria. As descobertas recentes trouxeram nova luz sobre essas figuras míticas e seu impacto na história humana, desafiando e ampliando nossas percepções do passado. Uma das descobertas mais destacadas é a cidade de Uruk, que foi escavada extensivamente ao longo do século XX.
Os arqueólogos encontraram artefatos e estruturas que datam do período dinástico inicial, revelando detalhes sobre a vida cotidiana, a religião e a organização social da antiga Suméria. A famosa muralha de Uruk, que se diz ter sido construída por Jugami, tem sido objeto de estudo e análise, fornecendo informações sobre as técnicas de construção e a defesa militar da época. Além disso, as tábuas cuneiformes descobertas em vários locais da Mesopotâmia forneceram uma rica fonte de informações sobre os Anunnaki. Essas tábuas contêm inscrições detalhadas sobre a mitologia, as práticas religiosas e os sistemas administrativos sumérios. Os textos que descrevem os Anunnaki como os do céu foram interpretados de várias maneiras, desde divindades até possíveis visitantes extraterrestres. Recentemente, em 2015, foi descoberta uma tumba no deserto iraquiano que continha inscrições e artefatos relacionados aos Anunnaki. Essa descoberta gerou muita especulação e debate. Os artefatos incluem ferramentas e objetos rituais que sugerem um alto nível de sofisticação tecnológica. As inscrições encontradas nas paredes da tumba contam histórias de reis e deuses, e alguns arqueólogos acreditam que pode ser o local da tumba de descanso final de um importante líder, Anunnaki. Outra descoberta interessante é a teoria do alinhamento astronômico dos monumentos sumérios. Pesquisadores sugeriram que algumas das construções mais importantes da Suméria, como os zigurates, estavam alinhadas com corpos celestes específicos. Essa teoria apoia a ideia de que os sumérios tinham um conhecimento avançado de astronomia e que os Anunnaki, como deuses do céu, poderiam ter influenciado esse alinhamento. Os avanços na tecnologia de datação e análise também permitiram que os arqueólogos obtivessem uma compreensão mais precisa dos artefatos e estruturas sumérias. A datação por radiocarbono e outras técnicas modernas ajudaram a confirmar a antiguidade dessas descobertas e a situá-las no contexto histórico correto. Essas tecnologias também revelaram detalhes sobre os materiais e métodos de construção utilizados, proporcionando uma visão mais completa das capacidades técnicas dos antigos sumérios. Se considerarmos a possibilidade de que existam civilizações mais avançadas no universo, a história dos Anunnaki nos desafia a pensar nas implicações de tais encontros e em como poderíamos aprender e nos beneficiar desses intercâmbios. A exploração das antigas lendas e mitos dos Anunnaki e Nibiru nos revela um passado cheio de mistério e maravilha. E nos convida a continuar buscando respostas em nosso vasto e enigmático universo. Até a próxima, e não esqueça de se inscrever para mais descobertas fascinantes.